É difícil demais pagar imposto. Se eu pagar todos os impostos, olha o que eu escuto de empresários, eu escuto todas essas frases que eu estou repetindo para vocês. Se eu pagar todos os impostos, não vai sobrar nada para mim. Escolha o seu difícil. É difícil andar certo, mas também é difícil andar errado, porque se você sonega impostos em mais dia, menos dia, isso vai acontecer com você. De um órgão fiscalizador entrar na sua empresa e embargar a sua obra ou a sua empresa e você não poder mais trabalhar, isso vai ser muito difícil. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje é o 54 de um total de 365 do nosso devocional matinal de alto impacto Reset Diário. O objetivo aqui é trazer uma leitura e uma reflexão e nós estamos usando como base para o nosso devocional diário o livro Hoje é um Bom Dia para Viver Milagres, do pastor André Fernandes. O título do nosso episódio 54 é Olhe na Direção Certa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Quantos de nós queremos viver o novo? É essencial entender que a chave para viver o novo está em enxergar o novo. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para as possibilidades que Deus coloca diante de nós. Lembro-me de quando começamos nossa igreja em Miami. O bairro era conhecido por brigas de gangues, mas Deus nos deu a visão de transformação. No início, não tínhamos recursos, mas Deus nos orientou a enxergar o que precisávamos. Onde há visão, há provisão. Começamos a fazer listas do que precisávamos e milagrosamente Deus proveu. Pessoas se levantaram para nos ajudar, comprando cada item de nossas listas. Em um domingo à noite, alguém ofertou exatamente o que precisávamos. Foi um testemunho poderoso de como Deus cuida de cada detalhe quando seguimos a sua direção. Mas um dia senti que não estávamos mais vivendo aqueles momentos de favor divino. Em oração, Deus me disse que eu tinha parado de fazer novas listas, ou seja, tinha parado de sonhar. Nosso desafio é colocar para fora o que Deus já depositou dentro de nós. O lugar mais seguro para estar é correndo riscos com Deus. Prefiro estar com Jesus na tempestade do que em um mar calmo sem Ele. Prefiro estar com Jesus na fornalha do que seguro no palácio. Muitas vezes, quem está no lugar de conforto não está caminhando com Deus. Deus tem coisas novas para fazer, mesmo em meio à dor e às dificuldades. Hoje, faça uma lista de novos sonhos e visões que Deus colocou em seu coração. Ore sobre a lista, pedindo a provisão divina e a coragem para seguir em frente. Acredite que Deus pode transformar o impossível em realidade na sua vida. Para viver o novo, você precisa enxergar o novo. Amanhã nós vamos trazer e publicar aqui o episódio 55. Não force as portas que o Senhor não abriu. Esse será o nosso título. No devocional de hoje, o que marcou muito a minha leitura aqui foi Onde há visão, há provisão. E só para esclarecer aqui, esses devocionais eu não leio previamente, eu só leio na hora em que eu vou gravar. Então, embora eu traga algumas colinhas aqui, né? Tcharam! Frases que durante os dias eu vou ouvindo e vão me marcando e o Espírito vai tratando comigo, o Espírito Santo de Deus vai tratando comigo para que eu possa trazer e compartilhar ela aqui com vocês. A leitura eu faço na hora. E olha que legal isso aqui, onde há visão, há provisão. E eu falo sobre empreendedorismo também, né? Junto com essa visão da importância de nós termos uma conexão espiritual, afinal de contas nós somos seres trinos, nós temos 3 dimensões, espiritual e corpo, mas esses 3 são existe uma junção que une essas 3 dimensões humanas em apenas uma. Então, quando nós falamos sobre empreendedorismo, onde há visão, há provisão, eu entendo que o que Deus quer fazer na sua vida, a empresa incrível que existe uma visão no teu coração, que Deus coloca essa visão, no meu entendimento, é Deus quem nos dá essa visão, e ela é como se fosse um instrumento, um armamento, uma ferramenta realmente de cumprimento para auxiliar no cumprimento do nosso propósito. Onde há essa visão, que é essa ferramenta, a visão de construção dessa ferramenta, existe provisão. Ou seja, o Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Tudo que eu tenho sonhado no meu coração e coisas, posso afirmar a vocês que hoje eu vivo coisas que nem nos meus melhores sonhos eu poderia pedir. Olha que doido isso. Nem em sonho eu poderia pedir. Talvez eu não tivesse nem coragem de pedir a Deus aquilo que eu tenho vivido hoje.
Mas quando eu decidi aceitar o sonho que Deus colocou no meu coração, e por que eu atribuo isso a Deus? Porque eu, como disse anteriormente, não tinha condições, a mínima condição, nem sequer de pedir as coisas que hoje eu vivo. E eu ouso dizer, conhecendo o Deus que é o meu Pai, que é o meu Criador, que é o engenheiro da minha alma, e que também, ao mesmo tempo, é aquele que financia os meus projetos, conhecendo o Deus a quem eu sirvo, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, eu tenho certeza de que esse incrível, extraordinário que eu tenho vivido hoje, ainda não é nem a sombra daquilo que há de vir. Então, onde há visão, há provisão. Confie na provisão do Senhor para a sua vida e você vai conhecer o que é o extraordinário. Escolha o seu difícil, tudo tem um preço, tudo tem um imposto. Eu converso muito com empresários e a linguagem que eu falo é para empresários. Embora nas minhas redes sociais eu ainda não tenha publicado tanta coisa sobre empreendedorismo, mas esse é um projeto que Deus tem colocado no meu coração para influenciar e auxiliar as pessoas com a educação. O braço educacional do Grupo Labor Shopping nasce com esse objetivo, de educar as pessoas para o desenvolvimento dos seus negócios próprios, de modo que elas possam tanto realizar os sonhos dos seus corações, quanto utilizar essas empresas como armamento e ferramenta em prol do reino de Deus. Então a gente vai trazer bastante coisa aqui sobre isso. E o Senhor tem falado no meu coração a respeito dessa questão do preço, do imposto. Tem muita gente que quer abrir uma empresa, que quer ter uma empresa de sucesso, mas que não está tão disposto assim a pagar o imposto e acaba quebrando o princípio. Deus não pega atalhos. Se você quer ter uma empresa, aprenda a fazer conta para que você possa pagar os impostos de forma justa. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi um ensinamento que o próprio Filho de Deus, Jesus, que veio à Terra, se fez em forma de gente e morreu no meu e no seu lugar, deixou para nós. Dê a César, ou seja, pague para o Lula, pague para o governo. Eu estou gravando esse episódio, não sei quando ele vai chegar até você, mas eu estou gravando esse episódio no ano de 2025, e o nosso atual governo é do Lula. E não vem ao caso se é certo ou se é errado, o ponto é que as pessoas usam o fato de gostarem ou não gostarem de um determinado presidente para justificarem o crime fiscal, em primeiro lugar, que é você deixar de pagar o imposto, que é chamado de sonegação fiscal, e para justificarem também os seus discursos de que o governo não faz nada em prol de mim, então, quer saber de uma coisa? É difícil demais pagar imposto. Se eu pagar todos os impostos, olha o que eu escuto de empresários, eu escuto todas essas frases que eu estou repetindo para vocês. Se eu pagar todos os impostos, não vai sobrar nada para mim. Escolha o seu difícil. É difícil andar certo, mas também é difícil andar errado, porque se você sonega impostos em mais dia, menos dia, isso vai acontecer com você. De um órgão fiscalizador entrar na sua empresa e embargar a sua obra ou a sua empresa e você não poder mais trabalhar, isso vai ser muito difícil. Então escolha o seu difícil, é melhor escolher o difícil de fazer o que é certo. Pague seus impostos, ande em dia com o seu negócio. Faça isso e tenha o favor do Pai ao seu lado. Isso é extremamente importante. Vamos orar. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, mas sobretudo o seu amor se renovam sobre as nossas vidas a cada novo amanhecer. E hoje é um dia incrível. Eu quero viver algo extraordinário com você. Obrigado por nos dar o direcionamento, a instrução e nos educar, Senhor, no sentido de que nós podemos escolher o nosso difícil. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos de acordo com a sua vontade. Não por uma questão de religiosidade, para que nós possamos nos sentir melhores do que os outros de modo algum, Pai, mas sim para que nós possamos ter a liberdade e o entendimento de que nós te amamos, e te amar significa obedecer aos seus princípios, obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus desígnios, obedecer à sua voz, obedecer à sua instrução. Pai, não quero ser religioso, eu não quero ser legalista e achar que os meus comportamentos vão me garantir um bom terreno no céu. Não, Pai, eu quero conhecer o seu coração e obedecê-lo de forma genuína, verdadeira, proposital e intencional. Ensina-me, Senhor, a amá-lo sobre todas as coisas. Ensina-me, Senhor, a fazer com que o meu desejo de obedecer e me submeter à sua vontade seja maior e mais poderoso do que as minhas desculpas para viver segundo os padrões do mundo atual. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia e quero declarar em fé que hoje será um grande dia. Em nome de Jesus, amém. Que Jesus abençoe o seu dia e até amanhã.